Começa agora a revista eletrônica Rede Escola Notícias da Educação, que no programa de hoje vai destacar: acessibilidade. Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro prepara professores para ensinar Libras para alunos em escolas regulares. Língua não é só fazer sinais, a língua tem uma estrutura gramatical, tem conhecimento aí, que aí a gente vai passando para esses profissionais. Estudantes cegos ou com baixa visão no Instituto Benjamin Constant comentam sobre o nosso programa que conta com a tecnologia de audiodescrição. A pessoa que não vê nada sem audiodescrição não vai entender praticamente nada do que está passando ali na tela. Na segunda reportagem da série sobre o livro infantil, os diferentes formatos das obras. E ainda sobre literatura, uma conversa com o escritor vencedor do Prêmio Jabuti em 2018, Maílson Furtado. E o que te inspirou? Algumas leituras que eu fiz do Ariano Suassuna, um deles, o geográfico muito forte de apresentar aquela região da Paraíba, aquela região do Pernambuco, do sertão paraibano pernambucano. A gente abre esta edição com pesquisa científica, meio ambiente e produção de alimentos a partir de um inseto que é vital para o equilíbrio do planeta. Eu desconfio, Ernesto, que você está falando das abelhas. Adivinhou, exatamente isso. As abelhas são um dos principais agentes polinizadores que ajudam diversas plantas a se reproduzir. Algumas espécies de abelhas já fazem parte da lista de espécies ameaçadas de extinção. Isso por diferentes fatores, alguns causados por nós mesmos, seres humanos. Se as abelhas realmente forem extintas, a produção de alimentos ficaria bastante comprometida e provocaria danos à vida de outros animais. Quer ver outro exemplo? E olha que esse pesaria no bolso de todos nós. O preço dos alimentos subiria e o acesso a eles ficaria ainda mais restrito. Entre os fatores apontados para o que os cientistas chamam de síndrome do colapso das abelhas, estão, além do uso cada vez maior de agrotóxicos, as mudanças climáticas e um parasita que mata abelhas jovens e adultas. Nossa equipe foi até a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que estuda como a produção de mel tem sido impactada pelo uso de pesticidas. Vamos ver na reportagem de Emi Lobo. As abelhas são agentes polinizadores. Elas ajudam diversas plantas a se reproduzirem, sendo responsáveis por cerca de 90% da população vegetal. Isso significa que sem abelhas, a diversidade da nossa flora seria bem menor. A lista de alimentos que poderiam até desaparecer com a extinção das abelhas é grande. E por isso, cientistas, pesquisadores, apicultores e ativistas ambientais do mundo inteiro se preocupam com a diminuição do número de colmeias e a saúde das abelhas. Porque é uma interação, né, inseto-flor, e dessa interação surgem as sementes e os frutos. Então, a gama de produção de frutos e sementes é bem variada. E a perda desses substratos vai conduzir, então, à perda dos pássaros, de outras aves, dos animais, e muitas espécies de animais. E o homem depende das espécies vegetais e animais para a sua mantença. O termo Síndrome do Colapso das Colônias das Abelhas surgiu em 2006, nos Estados Unidos, quando começou a ser observada uma diminuição da população de abelhas em vários países. Uma rede de pesquisas foi articulada para investigar as causas, que são múltiplas. Além de fatores naturais, os estudos apontam o uso de certos agrotóxicos, principalmente os inseticidas, a perda e a degradação do seu habitat e a ação de agentes externos. Hoje, com a globalização, aparecem parasitas de muitos outros continentes. Recentemente, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos a visita de um besouro africano. Esse besouro lá na África, nas colmeias, não causa problema. Mas aqui no Brasil, ele está conseguindo destruir algumas colmeias e fazendo o cuidador de abelhas perder o seu material, né, de trabalho. Por que as abelhas não conseguem aqui no Brasil se defender desse besouro? Principalmente porque retiraram aqueles elementos que são vitais para eles. Se a região não permite a criação, se ela está com fatores de contaminação ambiental, ela não vai conseguir trazer um alimento saudável. E não tendo a saúde devida, ela vai sucumbir a esses invasores que ganham porte de praga,
porque falta a eles um predador para controle. Cristina é responsável pelo setor de apicultura da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Lá, estudantes, cientistas e produtores rurais trabalham em conjunto. Aqui nós recebemos os produtores, nós fazemos também essas pesquisas, nós avaliamos os danos e nós predispomos o controle para a gente deter, né, a expansão dessas pragas. Nós fazemos todo o manejo, plantio de espécies que servem de alimento para as abelhas, o manejo, a roçada do ambiente em volta das colmeias, o manejo dos enxames, né, das caixas de colmeia, a coleta do mel, que é a melhor parte, né? Mas isso é o final, é o ápice de todo um processo de manejo, né, que a gente vai tendo ao longo do ano. Há uma necessidade que os cuidadores das abelhas realmente cuidem delas. Ele não pode tirar seus produtos que as mantêm saudáveis, que as mantêm vivas. Se ele ultrapassar esse limite, aí ele vai realmente provocar riscos à natureza, riscos ao nosso planeta, riscos à sua vida. Elas são, vamos dizer assim, uma escola viva. Escola viva é você olhar a natureza, copiar e se sentir bem com esse saber. A educação hoje é muito tecnológica, mas o que é a tecnologia? Tecnologia é você aprimorar, né, os conhecimentos, sabendo do homem. E o bem do homem é respeitar o planeta. Se ele não respeitar o planeta, a sua fauna, a sua flora, aí que importa a tecnologia? Aí nós vamos ter que fazer as malinhas e ir para Marte? Não, por favor. A educação para os surdos começou no Brasil durante o período imperial, no governo de Dom Pedro II. Foi ele o criador da primeira escola de educação de meninos surdos, em 26 de setembro de 1857. Hoje, no mesmo prédio, funciona o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Em 2002, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, foi reconhecida como língua oficial do Brasil por meio da Lei 10.436. Mas ainda hoje é um desafio para o nosso país universalizar o ensino da Libras. A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro promove para seus professores uma capacitação para que eles ensinem Libras dentro das salas de aula em escolas regulares. João Vitor Caiane e Flávia estudam na Escola Municipal Mário Cláudio, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eles estão incluídos em turmas regulares e possuem um espaço bilíngue dentro da escola, além de contar com o auxílio de intérpretes que traduzem o conteúdo para Libras. A inclusão, né, dentro da escola é você fortalecer o processo de inclusão social numa comunidade, numa sociedade. É muito importante isso acontecer dentro da escola, porque é onde a gente está complementando uma formação que vem de casa. E um professor, a partir do momento que ele domina a linguagem de Libras, ele não só ajuda esse aluno que é surdo, está incluído numa turma regular, mas como também ele faz esse elo da sociedade ouvinte, do aluno ouvinte com o aluno surdo. Se você tem um aluno surdo dentro da sala, você precisa saber se comunicar com esse menino. Não ter um intermediário, eu acho que não há necessidade disso. Se o professor também tiver Libras, você aproxima mais o seu aluno de você. Desde 2005, por decreto federal, os alunos surdos têm direito à educação bilíngue na sala de aula. Isso significa que eles devem aprender a língua brasileira de sinais como primeira língua e o português na modalidade escrita como segunda. Você oportuniza que todos os alunos com essa deficiência possam realmente se comunicar, eliminando as barreiras de comunicação que existem hoje dentro das escolas. Eu acho que é importante a inclusão, estar juntos os surdos com os ouvintes, se tiver, por exemplo, um intérprete, porque se não houver essa mediação, é impossível o surdo desenvolver e ele vai ter sempre um impedimento. Para que a inclusão também seja uma realidade em outras salas de aula do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Educação oferece um curso de formação em Libras. A ideia é capacitar professores e também outros funcionários da escola para receberem os alunos surdos. Esse curso que a gente oferece é justamente para ampliar mais esse conhecimento da língua, né? Porque a língua não é só fazer sinais, a língua tem uma estrutura gramatical, tem um conhecimento aí, que aí a gente vai passando para esses profissionais.
Esse ano eu recebi uma aluna surda na escola e eu não tinha noção de nada que ela falava comigo. E, assim, algumas coisas eu tive que adivinhar, decifrar. Será que é isso? Esse gesto que ela está falando, será que é isso que ela está querendo me dizer? E, então, esse curso aqui vai me ajudar bastante, vai abrir novos horizontes, assim, para eu poder me comunicar melhor com ela e até passar para ela, de repente, o que ela está falando para mim, eu não sei se é o correto, e se for, né? E se não for, eu vou ensinar para ela. Com a prática, a língua de sinais ela vai se aprimorando. E essa língua de sinais, a gente, quanto mais se treina, mais fácil fica. Então, o professor, quando ele está inserido dentro desse ambiente escolar, ele torna o aprendizado muito mais fácil para esse aluno surdo. O curso tem 72 horas e acontece aqui, na sede do Instituto Helena Antipoff. O objetivo é ampliar a comunicação com 614 estudantes surdos que estão matriculados na rede municipal do Rio de Janeiro. Toda a escola deveria aprender, porque se o aluno dentro da sala de aula, ele aprende a língua de sinais, mas, por exemplo, na hora do refeitório, como é que ele vai ter essa comunicação? Porque ele pode escolher qual tipo de comida, se é arroz, se ele quer feijão, se ele não quer. E, às vezes, os próprios faxineiros, né, as pessoas que trabalham na limpeza, para avisar, olha, esse banheiro está interditado. Então, acho que é muito importante todo o corpo da escola saber língua de sinais. O aluno surdo, ele tem contato com todos os funcionários da escola, não somente com o professor, não somente com a gente. Dentro da cozinha, do refeitório, o aluno também tem contato com a gente. A gente também fala com ele, então eu me vejo como uma educadora também. Por isso é importante o curso. Instituto Benjamin Constant, entidade tradicional de ensino para pessoas com deficiência visual no Rio de Janeiro e também a referência em todo o país. Estamos aqui por um motivo especial, não é? Sim, nós viemos apresentar o recurso que temos agora no programa Rede Escola, que é a audiodescrição. E também vamos ver as impressões que esse recurso vai causar nos alunos aqui do Instituto. Será que eles vão gostar? Vamos saber agora. Num quadro negro se lê Acelerando a Escolaridade. Em quadrinhos, um duelo de espadas. Na feira, uma jovem comanda um robô. Ouvidos atentos para não perder um detalhe. Assim estavam os alunos do Instituto Benjamin Constant na exibição do programa Rede Escola com audiodescrição. Antes disponível para eles apenas nos filmes exibidos no Instituto, agora os alunos demonstram interesse por um programa voltado para a educação que é transmitido na TV e na internet. E o que você acha dessa experiência? Ela realmente ajuda a entender o que está acontecendo na tela? Ela ajuda bastante, né? Afinal de contas, às vezes, a pessoa que não vê nada sem audiodescrição não vai entender praticamente nada do que está passando ali na tela. Ah, é? E o que então você achou dessa apresentação aqui hoje? Qual foi a matéria, então, que te chamou mais atenção e que tiveram detalhes que você pôde perceber agora por conta da audiodescrição? A matéria que me chamou mais atenção foi a parte dos moradores de rua que as pessoas na verdade foi das pessoas voltando a estudar, né? Né? Uma oportunidade bem legal. A minha gana é essa, vencer. Edson Santos. Chegar onde eu quero, chegar muito mais ainda. A pessoa deficiente visual vai poder ter acesso muito mais à informação, ao que está sendo mostrado e que para a gente vidente é óbvio e para eles não. Então é importante descrever o local onde está acontecendo a reportagem, do repórter, de quem está sendo entrevistado, do espaço físico onde está acontecendo. Né? Então a informação fica mais completa. Ter a possibilidade de oferecer o recurso de audiodescrição no programa Rede Escola mobilizou diversas pessoas. A equipe de acessibilidade da TV Escola também estava curiosa para ver a reação dos alunos em contato com o trabalho que eles desenvolveram. A gente precisa desse feedback, né? Que é isso que vai mover cada vez mais o nosso trabalho. Né? Saber o que eles acham, se ficou legal, podia melhorar aqui e ali, isso para nós é primordial. Então, assim, foi uma alegria, uma empolgação muito grande de estar ali acompanhando eles, né? Olá, pessoal. Assista o programa a Rede Escola com audiodescrição. Tem cultura, entretenimento e variedade. Eu aconselho vocês verem. Tá ótimo. Muito legal, muito ótimo. Muito obrigada.
Na primeira reportagem sobre o livro infantil, a gente conversou com a escritora Ana Maria Machado e com o ilustrador Rui de Oliveira sobre um tema que encanta muito as crianças. E perguntamos para eles de onde nascem as histórias que eles criam. Hoje nós vamos além, não é, Ernesto? Isso mesmo, Eli. Por causa do mercado cada vez mais competitivo, os editores tiveram que adaptar os livros aos novos tempos. O trabalho do ilustrador, por exemplo, ganhou ainda mais relevância, tanto que é considerado, em muitos casos, coautor ou autor da obra. Quando se trata de livros infantis, a parte estética é tão importante quanto o conteúdo. A forma, a escolha do papel a ser utilizado ou se o livro terá uma versão digital, o tipo de letra e o acabamento têm um peso ainda maior. O formato editorial é o tema da segunda reportagem da série O Livro Infantil, que contou com o apoio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FNLIGE. Vamos ver. Páginas em formato de envelopes de cartas, figuras que ganham vida. Tem livro quadrado, retangular e até redondo. Quando o assunto é livro para criança e jovem, nem tamanho é documento. O que vale mesmo é a criatividade. Boas histórias se complementam com ilustrações e projetos editoriais caprichados, capazes de fisgar novos leitores. O designer, ele é um grande arquiteto do livro, né? Ele vai definir o que é o formato, e aí pensando sempre na questão do molde, né? A gente projeta o livro para ser impresso. Então, eu não posso projetar um livro que vai desperdiçar muito papel. Isso vai impactar no preço, além de não ser amigável, não ser sustentável hoje em dia, você desperdiçar. Eu acho que um desafio ainda para o Brasil é o custo desses formatos diferenciados. É muito caro fazer um cartonado, é muito caro fazer um livro para banho, o pop-up, né, que é aquele que sai alguma coisa, o livro brinquedo, eles ainda são muito custosos. Então, muitas vezes a gente tem que imprimir fora, o que gera, né, a gente deixa de ter uma economia interna e, ao mesmo tempo, a gente demora um tempo muito mais extenso para botar o livro na rua. Se nós queremos pensar em crianças, em formar leitores, o ideal é que a gente tenha a variedade, a quantidade e a qualidade, né? A qualidade do texto, a qualidade da ilustração, a qualidade do projeto gráfico. Isso para a gente mostrar o objeto do livro, o seu valor artístico. E nós, na literatura infantil e juvenil, com o lançamento do Ziraldo, que completa 50 anos, você repara que texto e desenho quase que são uma mesma coisa, né? Essa história não seria a mesma sem essa ilustração, né? Então, é um exemplo clássico de um belíssimo projeto gráfico, de um belo projeto editorial, de um texto maravilhoso que o Ziraldo coloca aí à disposição das crianças todas de alguns países e do Brasil, né? Quando a editora aprova uma ideia, o passo seguinte é definir a faixa etária para a qual a obra será destinada e as suas principais características. A gente, para pensar em faixas etárias, a gente tem que pensar em vários elementos, tanto do projeto gráfico quanto do próprio texto, né? Então, a gente, por exemplo, tem aqui no Mundo Bita, a gente fez o cartonado, que é ótimo para a educação infantil, né? De 0 a 5 anos. Então, a gente tem essa borda arredondada, que facilita também a criança pegar o livro, não se machucar. No processo de alfabetização, a gente fica também atento à fonte, né? É compreendido pelo mercado de que nesse período a gente vai usar fontes que a gente chama de bastão, né? Como essas, que não tem as curvinhas, que a gente chama de serifa, enfim. Porque a criança reconhece mais fácil? É mais fácil para a criança reconhecer as letras nesse processo de alfabetização, né, ou pré-alfabetização, é mais fácil. Às vezes o adulto vai acompanhando a leitura, às vezes pode botar o dedinho assim para a criança ir identificando a letra, a palavra. Para mais jovens, mesmo com ilustração, a gente já tem um formato muitas vezes mais tradicional, né, que é esse formato menorzinho, cabe na bolsa, cabe na mochila, e o texto mais, né, que ocupa mais a mancha, né, que a gente chama, né, que vai seguindo toda a história, porque tem mais texto mesmo. Se a criança tem essa variedade de opções, né, para ler, com certeza ele vai se formar, vai se construir um cidadão mais crítico, mais justo e que vai lutar por uma sociedade também melhor, com certeza.
versos em forma de livro contam a história de uma pequena cidade do interior do Ceará chamada Varjota. O poema ganhou forma de livro, escrito, ilustrado, diagramado e revisado pelo próprio autor. E é sobre essa história que eu converso agora com o escritor Maílson Furtado. Esta é a minha cidade, o meu quarto livro de poesia, né? E foi um livro composto entre 2015 e 2017 e que ano passado, em 2018, eu decidi inscrevê-lo no Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios da literatura do Brasil. E para minha grande alegria e até surpresa, né, o livro foi premiado com esse grande mérito, né, de ser o livro do ano e ser o melhor livro de poesia de 2018. Esse feito que aconteceu na minha vida, né, e feliz por também isso abrir os olhos do mercado para um mercado independente, a literatura independente. E foi uma escolha publicar em formato independente? Na verdade, foi necessidade, né? Por conta de todos os livros, eu sempre tento encaminhar para alguma editora, né? Para algum selo, para algum espaço que pudesse me editar, né? E quase sempre esses grandes selos acabam por negar esse espaço, né, para autores. No caso, para mim, foi bem negado. Então, na verdade, foi uma necessidade de poder ter esse espaço para poder ter uma obra publicada. E o que te inspirou? Algumas leituras que eu fiz, né, do Ariano Suassuna, né, que foi muito marcante para mim, o Romance da Pedra do Reino. Tem vários nuances, tem vários aspectos abordados por ele, e um deles, o geográfico muito forte de apresentar aquela região da Paraíba, aquela região do Pernambuco, do sertão paraibano, pernambucano, né? E uma coisa que me surgiu muito na época foi como a minha cidade é muito novinha, né, muito pequenininha, é uma cidade da década de 50 para 60 por conta da construção de uma barragem, é uma cidade que ainda encontra uma busca histórica, uma busca identitária. E através disso eu fui pesquisar por mero vontade pessoal, curiosidade pessoal de entender a história daquele lugar que eu cresci, que meus familiares passaram ali, que meus familiares construíram, né? E em toda essa pesquisa eu coletei muitos dados, muitas coisas, né, na época, e certo dia, em 2015, surgiu esse poema Cidade, né, que foi um livro que apareceu, vamos dizer, em 20 dias. Né, saiu tudo com todas as informações que eu tinha colhido nessa pesquisa anterior, né, e assim o livro aconteceu. E com literatura, a gente coloca um ponto final na edição de hoje da Rede Escola Notícias da Educação. Para ver ou rever nossa revista, acompanhe a nossa programação no site da TV Escola, tvescola.org.br. E na TV, a Rede Escola é exibida toda sexta-feira às 19 horas. Aos sábados tem reprise às 16 horas, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12h30. Quem vive no Rio, em Niterói ou no Grande Rio, tem Rede Escola transmitida pela Multirio, canal 26 da NET, toda terça-feira às 20 horas. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais.